Olá pessoal, seja bem-vindo. Mais um vídeo, canal Valder Pamiro. E hoje quero falar de um assunto pela terceira vez, a sua parte 3, que é sem dor, sem ganho. Comer e beber quando? Comer e beber sem dor, sem ganho. Em outras palavras, sem luta, sem vitória. Quer ser exaltado? Quer algo de Deus? Primeiro vem a humilhação. Primeiro vem o desprezo. Primeiro vem a negligência. Primeiro vem a dor, desgraça e tudo que é porcaria. Antes de qualquer coisa, antes de tu sorrir, vem as lágrimas. Antes de tu ver as coisas acontecer, o que acontece? Vem a dúvida. É isso daí, cara. Isso daí. E é sobre isso que eu quero falar. Que é Sem Dor, Sem Ganho, parte 3. Eu quero me deter, mais uma vez, Jó 3:24. Diz assim a palavra: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. É isso daí. Como estava dizendo, antes de qualquer coisa na tua vida, vem tudo que é coisa, tudo que é dor, vergonha, rejeição, destruição, separação, e por aí vai, cara. Por aí vai. Tudo que o teu inimigo puder fazer contra a tua vida, ele vai fazer. Tudo que o diabo puder fazer contra a tua vida, ele vai fazer. Por permissão de Deus. É assim que funciona os negócios. É assim que funciona. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro. E os meus gemidos se derramam como água. Já viu alguém rindo quando sente dor? Ah, tem os masoquistas. Mas ele sente dor. Não é outra sensação a não ser a dor. Mas diante de Deus, na igreja, diante do seu povo, não existe masoquista. Ninguém gosta de sofrer. O próprio Jesus falou: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas se não, faça a tua vontade. Quando ele estava lá, já na cruz do Calvário, ele disse: Senhor, por que me desamparaste? E aí, cara, e por aí vai. Ele viu os cambistas lá fazendo da casa do Senhor comércio. Ele puxou um chicote, botou a mesa deles pro chão e por aí foi. É o que ele vai fazer nessa última hora aí, ó. Fique esperto. Vai derrubar muita mesa de safado nas igrejas aí no chão. Muito malandro, muito sem vergonha. Mas a palavra hoje é: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Salmo 107:18, ele fala que é o motivo porque antes do meu pão veio o meu suspiro. Por que isso? Salmo 107:18 diz: a sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte, sem prazer, sem desejo, sem vontade. A sua alma aborreceu toda a comida, porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Não tem prazer, não tem como.
Jó 15, 23 fala: andam vagueando por pão, dizendo onde está. Bem sabe que o dia das trevas está perto, à mão, quer dizer, apalpável, visível. É o que diz a palavra. Ando vagueando por pão, dizendo onde está, porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Antes de tu ser um vencedor, tu é um derrotado. Antes de tu conquistar, tu é um fracassado. E por aí vai. Tu deseja algo, mas tem que passar por um caminho árduo e de espinho. Salmo 42, 3 fala: as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, porque me diziam constantemente: onde está o teu Deus? E aqui ando vagueando por pão, dizendo onde está o quê? Onde está o pão? E aqui nesse versículo falam: porque me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Porque antes do meu pão veio o meu suspiro. É isso, gente. Aqui Números 21, 5 fala: o povo queria, o que o povo queria? Carne, porque não aguentava mais comer aquele pão, o maná. Não aguentava, não descia mais. Não tinha mais prazer naquilo. Porque antes do meu pão veio o meu suspiro. Pão simboliza os teus sonhos, os teus objetivos, a tua jornada, a tua história. E aqui fala: e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Isso quer dizer que aquele maná, o pão que veio dos céus, eles já não tinham mais prazer. Eles queriam até esse pão aqui da terra. Não tem pão e não tem água. Era dor, era sofrimento. Porque antes do meu pão, vem o meu suspiro. A Bíblia fala de José. José tinha uma mesa para ele, mas ele estava emocionado. Diz que o seu íntimo se moveu pelo seu irmão, pelos seus irmãos, por Joaquim e seus outros irmãos. Ele suspirou, ele sentiu algo, uma dor, uma angústia e uma felicidade, porque ele precisava trabalhar na vida dos seus irmãos. Mas ao mesmo tempo ele amou a Joaquim e estava feliz de ver novamente os seus irmãos. E a Bíblia fala: e José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: ponde pão. Agora ele podia comer, agora ele podia se alimentar, porque antes do meu pão veio o meu suspiro. Ele viu seus irmãos mais uma vez, aqueles mesmos que humilharam ele, aqueles mesmos que pisaram nele, aqueles mesmos que roubaram a sua túnica, aqueles mesmos que colocaram sangue sobre a sua túnica, aqueles mesmos que para justificar a sua morte mataram um animal. Não é fácil. E a Bíblia fala, Números 14, 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor,
e não temais o povo desta terra, porque são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é convosco, não os temais. Eles precisavam invadir uma terra, precisavam enfrentar um povo, porque Deus havia colocado aquela terra na mão do povo de Israel. Eles falaram: olha, não seja rebelde contra o Senhor, e não temais esse povo, porque eles são o nosso pão. Por quê? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Eles tinham que guerrear, eles tinham que lutar, eles tinham que vencer esse povo, eles tinham que expulsar esse povo, porque Deus era com eles. Deus era com eles. Gênesis 19, 2 fala de uma concubina. Ela adulterou contra o seu senhor. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E sucedeu que ao 4º dia, pela manhã, madrugaram-se, e ele levantou para partir. Então o pai da moça disse ao genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Aquela concubina traiu ele, adulterou. E ficou ali, saiu lá da casa dele, ficou 4 meses na casa de seu pai. E ele foi lá. Ao 4º dia, ele se levantou para ir. E o pai falou: e sucedeu que ao 4º dia pela manhã madrugaram, e ele levantou para partir. Então o pai da moça disse ao genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Cara, ele foi lá para levar novamente a sua esposa, a sua concubina, que havia adulterado contra ele. Ele foi lá. Quando ele se levantou para partir, o homem falou: não, conforta primeiro o teu coração com um bocado de pão, depois tu parte. Porque antes do meu pão veio o meu suspiro. Ele ficou sem a sua concubina por 4 meses. E ficou ali 4 dias. Quer dizer que ele ficou ali na casa do seu sogro 1 dia por cada mês que ele ficou longe da sua esposa. 1 dia, 4 dias, equivalente aos 4 meses. E se levantou para partir. E o seu sogro disse: conforta o teu coração com um bocado de pão, depois tu parte. E Deus manda dizer uma coisa para ti: depois de tudo isso, conforta o teu coração com um bocado de pão, porque Deus, ele é contigo. A Bíblia fala também de uma mulher, ali do homem, mas que fala de uma mulher. Ela se recusava em comer na mesa, porque ela tinha uma preocupação maior, ela tinha um desejo maior do que isso, ela tinha um suspiro, ela tinha lágrimas, ela tinha gemidos ainda, ela não tinha condições de fazer outra coisa a não ser sofrer. Assim fazia ela de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, uma tinha filho e ela não, pelo que chorava e não comia. Olha só. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Olha só, para ver que ele observou bem ela. Não te sou melhor do que 10 filhos? Então respondeu aí ela foi lá na casa do Senhor. E Eli observou ela. Essa mulher está embriagada, essa mulher está com um monstro. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela:
ache graça a tua serva. Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O seu semblante já não era triste. Quer dizer que ela pediu um filho para Deus. Ela falou: Senhor, se tu me der um filho, eu só vou ficar com ele até ele desmamar. Depois ele vai ser teu, vai ser nazireu, vai ser separado para a tua obra. Que era o que? O profeta Samuel. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Ela comeu, ela se alimentou, porque ela sabia que Deus iria ouvir a sua oração. Ela já não tinha mais suspiro, nem gemido e nem lágrimas. E não estava aparecendo como se fosse uma mulher embriagada. O seu marido perguntou: por que tu choras? O sacerdote perguntou: tu está bêbado, está embriagada. Hoje ninguém te entende. Isso não interessa também, não importa. O que importa é que tu vai levantar o teu caminho, vai caminhar e vai se alimentar. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Antes do teu pão vem o teu suspiro. Então depois que Deus te honrar e colocar na tua vida essa grande vitória, levanta e come. E segue o teu caminho, crendo que Deus te deu a tua vitória. Eclesiastes 9:7 fala: vai, pois, come com alegria o teu pão, olha só, e bebe com coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das suas obras. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Por quê? Porque ela queria um filho só para dizer: o Senhor, está aqui, ó, estou vendo um filho aqui, ó, é meu bebê. Depois ele é teu. Deus se agradou dessas obras dessa mulher. Deus se agradou. E Eclesiastes fala: vai, pois, come com alegria o teu pão. Ele diz que ela se levantou e comeu. Nunca mais o seu marido ia perguntar: por que não comes? Agora ela estava seguindo o seu caminho, estava comendo da mesa que Deus tinha colocado para ela. Porque antes do meu pão veio o meu suspiro. Deuteronômio 26:14 fala: disso não comi na minha tristeza, e disso nada tirei para imundícia, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, conforme tudo o que ordenaste, tenho feito. Disso não comi na minha tristeza. Aquela mulher não se alimentava por causa que ela tinha tristeza, ela queria um filho. Ela queria um filho. José não conseguia, ele estava muito emotivo. Ele fugiu para chorar. Quantas vezes tu procura um lugar para chorar e não tem como, cara? Tem que engolir o choro. Eu sei exatamente como é que é. Tem que engolir o choro. Não tem onde tu ir. Depois ele lavou o seu rosto e disse para os seus criados: põe de pão na mesa. E ele se alimentou. Assim também a Ana fez a mesma coisa. Quantas coisas na tua tristeza tu não consegue? Tu não tem prazer, tu não tem vontade. Pode ficar tranquilo, que logo, teu suspiro, teu gemido vai passar. Aí tu vai poder se alimentar dessa mesa que Deus coloca diante de você. Oséias 9:4 fala: não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suaves sacrifícios. Suaves sacrifícios para eles serão como pão de pranteadores. Todos os que comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Foi exatamente o que ele Deuteronômio está falando. Disso não comi na minha tristeza,
e disso nada tirei para imundícia. Olha só. Nem disso dei para algum morto. Obedeci a voz do Senhor, meu Deus, conforme tudo que ordenaste tenho feito. E Osés falou: não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suaves sacrifícios. Para eles serão como pão de pranteadores. Quer dizer que não terão prazer, terão dor e sofrimento. Como que Ana, que não tinha prazer em comer, nem José conseguiu comer antes que derramasse as suas lágrimas. José precisava derramar as suas lágrimas. Porque a Bíblia fala, e como gemido se derrama, como gemido, e o seu gemido se derrama como água. E o seu gemido se derrama como água. José precisava chorar. Mas depois ele diz, pão de pão. Olha diz a palavra. Não é fácil, gente, não é fácil, cara. Infelizmente não tem como tu se tornar um vitorioso, um vencedor, sem te passar por muita coisa. Não tem como. Não tem como. Por isso que é essa palavra aqui. Que Deus venha falar, que venha te ajudar, venha te dar um ânimo. Porque depois de tudo isso, vem uma grande alegria, uma grande vitória. Eu achei uma coisa interessante em Ezequiel 4, do 10 até o 17. Uma parábola. Deus usou o profeta Ezequiel para fazer uma parábola. Para que ele pudesse mostrar-se de exemplo de como uma parábola, para que o povo pudesse olhar para ele e entender o que Deus estava falando. E Deus falou com o profeta Ezequiel, e disse assim a palavra: e a tua comida que has de comer será o peso de 20 ciclos cada dia. Pouca coisa, contado. De tempo em tempo a comerás, também beberás a água por medida, a sexta parte de um rim, de um hin. De tempo em tempo beberás, de tempo em tempo comerás, de tempo em tempo beberás. Será por medida. Porque antes do pão veio o quê? O meu suspiro. Por medida. E a coisa fica pior. E o que comeres será como bolos de cevada, e cozerás com o esterco que sai do homem, ô louco, diante dos olhos deles. E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre as nações, para onde serão lançados. E disse-me: vê, tenho-te dado esterco de vacas em lugar de esterco de homem. A coisa vai ficar cada vez pior. E com ele prepararás o teu pão. Tudo para demonstrar o desenvolvimento e os degraus de desgraça e sofrimento que aconteceria com o povo de Israel. De tempo em tempo ele se alimentaria. E seria por medida. Ele ia fazer um bolo numa panela com muitas especiarias, muita coisa, junto com fezes humanas. Passando disso, foi trocada as fezes humanas por fezes de animais. Assim ele foi preparando o seu pão. Deveria comer diante dos olhos do povo, para que o povo pudesse entender que assim como ele estava fazendo, aconteceria com o povo de Israel. Seria espalhado, seria tirado nas nações e comeria o seu pão imundo diante das nações, diante dos olhos das nações. Isso simboliza aquele tipo de coisa que é difícil tu engolir, difícil tu suportar, difícil tu tolerar, tu não tem forças para aquilo ali.
Porque antes do teu pão vem o teu suspiro. Pão cozido com fezes humanas, pão cozido com fezes de animais. O alimento seria dado por medida, de tempo em tempo, a água e o pão. De tempo em tempo. Sofrimento, dor e tudo que é porcaria a mais. Gabriel fala, então me disse, filho do homem, eis que torna estável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão pão por peso, e com desgosto, e a água beberão por medida, e com espanto, porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Com espanto, com susto, com desgosto, sem prazer, sem querer aquilo ali, mas é o que tem preparado. O negócio ele é cruel, ele é triste. E a coisa vai só piorando. Esse aqui é o 12, 18, 19 fala. E aqui não, aqui ainda continua, no capítulo 4, que fala, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns com os outros, e se consumam nas suas maldades. Se espante, fica apavorado, o que está acontecendo? Cadê a água? Cadê o pão? O que está acontecendo? Se espante uns com os outros. Será com espanto, com susto, com medida, misturado com fezes de homem, misturado com fezes de animais, de tempo em tempo. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Ezequiel 12, 18, 19 fala, filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra, assim diz o Senhor Jeová acerca deles, habitantes de Jerusalém, na terra de Israel, o seu pão comerás com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela. Quer dizer, Deus ia punir tanto o povo de Israel, que toda a abundância que tinha Israel seria incinerada, iria desaparecer, Deus ia acabar com tudo. De tempo em tempo, com fezes de homens, com fezes de animais, com tremor, com espanto, com receio, com medida, aconteceria. Uma fome desgraçada, uma fome muito grande. O seu pão comerás com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela. Com receio, com medo, sem esperança, assim é o que estava acontecendo com eles. E a coisa só piorando. Ezequiel 24, 16, 17, 18 e 22 diz assim: filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas, refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos, ata o teu turbante e coloca-os nos pés dos teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. Fareis como eu fiz. Assim ele se apresentou ao povo. E não vos rebuçareis, e não comereis o pão dos homens.
Assim como ele serviria de exemplo, assim como ele não chorou, não lamentou nada, assim o povo tinha que olhar para ele e ter o mesmo comportamento. Porque Deus estava sacudindo o seu povo. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Eles comeriam pão por medida, de tempo em tempo, seria um pão imundo, misturado com fezes de homem, depois misturado com fezes de animais. Comeriam diante dos olhos de todas as nações. Com susto, com espanto, com receio e com tremor. Loucura, né? Loucura isso. Olha o que fala a palavra, Gênesis. Então trouxeram o seu gado. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu acho essa passagem aqui. Vamos ver. Que é com Gênesis. Vamos ver se achamos. Vamos ver se consigo achar rápido aqui. Gênesis 37. Quer ver? Vamos ver. Esqueci de anotar ali. Vamos ver. Não estou conseguindo achar aqui. Bom, vamos ler aqui mesmo. Eu queria ver uns versículos que vem antes. Vai demorar demais. Então trouxeram o seu gado a José. E José deu-lhe pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos. E o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. O que aconteceu? Houve uma fome grande, né? Grande. E esses homens chegaram, olha, nós não temos dinheiro para comprar pão. Então José pegou cavalo, pegou tudo que eles tinham. E todo aquele período de fome, José deu alimento, deu pão, deu comida, deu mantimento para esses egípcios. Aí tu vê, eles tiveram que dar aos cavalos, os gados, seus animais, devido à fome grande. Porque antes do meu pão, veio o meu suspiro. Em Lamentações 1:11 ele fala isso. Parecido. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. É o que eles fizeram. Foram até José em busca de pão, porém sem dinheiro. Acabaram dando seus cavalos e todos os seus animais. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Porque antes do meu pão, veio o meu suspiro. Deram as suas coisas mais preciosas em troca de mantimento, para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Olha só. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão, porque antes do meu pão vem o meu suspiro. Deram as suas coisas mais preciosas em troca de mantimento. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhe pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano, por todo o seu gado. Olha que loucura.
Lamentações 12:12 fala: e dizem as suas mães: onde há trigo e vinho, quando desfalece como a ferida, pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães. Olha que loucura. E dizem as suas mães: onde há trigo? O que eles fizeram? Foram procurar José em troca de trigo, em troca de pão. A mesma coisa os seus irmãos. Quando a fome bateu na terra, Jacó reuniu todos os seus irmãos e falou: olha, vocês têm que ir no Egito comprar mantimentos, nós não vamos sobreviver a essa fome. Eles tinham dinheiro e compraram pão para não perecerem de fome naquela seca tão grande que houve naquele tempo. Hoje o Brasil se apega muito à política, muitos brasileiros se apegam muito à política, se apega muito à religião, muito a partido esse, partido aquele outro, porque é político aqui, político ali, porque briga com o mundo e com todos por causa da política. Onde só Deus pode fazer as coisas por esse país. Só Deus pode salvar essa nação, só Deus pode abrir as portas, só Deus pode acabar com todo o sofrimento do povo brasileiro. Se algum dia tiver uma fome nesse país, nessa nação, exatamente igual aconteceu no Egito, Deus é poderoso e Ele é o único que vai tirar crianças da fome, animais da fome, idosos da fome, pobres e ricos da fome. Porque o cara é rico. Não. Tem coisas que Deus protege quem Ele quer. Se tu é um rico e tu teme a Deus, Ele vai te proteger. Se tu é pobre e teme a Deus, Ele vai te proteger. É simples. O mal não vai te alcançar e não vai te tocar. Não vai mesmo. Tudo que vier nessa nação, nesse país, é só Deus que pode reverter. O homem é muito apegado. Porque o político tal, agora eu vou comer churrasco. Para com essas palhaçadas, cara. É só Deus que pode fazer as coisas por mim e por você. Se Ele não abençoar, tu não vai comer churrasco, carne assada, nada. De ser bobado. Porque o partido tal, porque o político tal, o presidente tal que tá aí. Não é assim. Não perde tempo com essas coisas, cara. Tenha fé em Deus, te agarra com Deus, te coloca na presença de Deus, é o suficiente. Eu e você precisamos apenas de Deus. A gente cumpre a nossa missão aqui de votar, de fazer a nossa parte pelo país, mas nossa esperança está em Deus. Nossa esperança está em Deus. Porque antes do meu pão veio o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Olha o que a Bíblia fala, 1 Samuel 2,36. E será que todo aquele que ficar do resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão? Olha só que loucura. E dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possas comer um bocado de pão, porque antes do meu pão veio o meu suspiro. E aqui 1 Samuel 2,5 fala: o que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O que antes eram fartos se alugaram por pão. É que Deus muda. Deus muda a coisa.
Aqui fala de uma que era estéril e agora tem 7 filhos. Aqui depois o meu versículo fala o que era antes farto se aluga por pão. No 36 fala. O camarada vai atrás de uma posição, de um sacerdócio, aqui fala. Me admitas algum ministério sacerdotal, para que eu possa comer um bocado de pão. Provérbios 28, 21 fala: ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Está dizendo. O camarada está rogando por uma posição sacerdotal, por uma obra ministerial. Para quê? Para não sofrer, para comer um bocado de pão. Porque o que antes eram fartos, se alugaram por pão. Porque antes do meu pão, veio o meu suspiro. Porque todo o seu povo anda suspirando, buscando pão, e dera suas coisas mais preciosas em troca de mantimento, para refrescarem a alma. Vem, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Lamentações 4 fala: a língua do que mama fica pegado pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. O que antes eram fartos se alugam por pão. Ali falou que o homem procuraria um cargo ministerial, sacerdotal, para poder comer pão. Me admitas. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Lamentações 5,6 também fala: aos egípcios estendemos as mãos, aos assírios, para nos fartarem de pão. Porque antes do meu pão veio o meu suspiro. Vamos ver lá Jeremias 42, 14. Jeremias 42, vamos ver se a gente acha aqui. Jeremias 42, 14. Jeremias 42. Vamos ver o que fala. Aí que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. Aos egípcios estendemos as mãos e aos assírios, para nos fartarem de pão. Olha o que fala em Jeremias 42, 14. E dizendo: antes iremos à terra do Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. E ali ficaremos. Ó, que loucura. Por quê? Porque eles estavam indo, as pessoas estavam indo de cidade em cidade, de lugar em lugar, atrás do quê? De pão. Em vez de se colocar diante de Deus, iam para o Egito, iam para a Síria. Uns procuravam templos para pedir, para serem admitidos, era uma vaga de sacerdote, tudo atrás de pão, tudo atrás de mantimento, porque antes do meu pão veio o meu suspiro. Por quê, gente? Porque aí Jeremias, Jó 28,5 fala: a terra de onde procede o pão, embaixo é revolvido como por fogo. Acabou. É o que a gente leu lá, que Deus ia despojar Jerusalém de toda a sua abundância, de todos os seus mantimentos. A terra de onde procede o pão,
embaixo é revolvido como por fogo. Não é fácil, gente. Esse Brasil só precisa de Deus. Esse Brasil só precisa da igreja de Cristo. E não é outra palhaçada por aí. Mas eu vou te dar um conselho. Procura uma igreja. Procura o povo do Senhor. Mas peço para Deus mostrar os lugares certos. Tem muito malandro por aí. Tem muito safado, cara. Tem muito pastor vagabundo e preguiçoso por aí. Que ele quer o teu dinheiro. Mas eu não tenho nada. Não interessa. Ele vai pedir as tuas coisas. Tem homens de Deus por aí? Tem. Mas tem que pedir para Deus direção. Discernimento para te ir para o lugar certo. Para a igreja certa. E ali adorar a Deus, servir a Deus. Para que tu possa escapar do vendaval, da desgraça que pode vir nesse país. Como vai continuar esperando no homem? A Bíblia fala, ai daquele que confia no braço do homem, no seu braço. Como assim? Não é no teu braço, a gente confia no braço do partido político, da religião, não. Coloca-se diante de Deus. Peça para Deus te abençoar e honrar a tua vida. Ó, para nós finalizar. Olha que diz a palavra. Porque eis que o Senhor dos Exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o sustento de água. E naquele dia se levantará a sua voz dizendo, não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão, ou roupa alguma. Não me haveis de constituir governador sobre o povo. Aqui está falando que Deus vai tirar a água de Jerusalém, o pão de Jerusalém. Então haveria fome muito grande. E eles iam procurar um governador, alguém para pedir socorro e ajuda. Igual aquela mulher lá em Samaria, na fome de Samaria. Ó, Senhor, me salva, me ajuda, me acode. Ele olhou, eu sou Deus por acaso? Da onde eu vou te tirar, da eira ou do lagar? Não podia fazer nada. Ela falou, ó, a gente combinou de comer o filho dela hoje, comer o filho dela amanhã, assim, e agora ela não quer. Estavam comendo seus próprios filhos. E ele olhou, rascou as vestes. Meu Deus. E ficou apavorado. Então, onde eu vou te salvar da eira do lagar? Que eu sou Deus? O que eu posso fazer? Aqui é a mesma coisa. Porque eis que o Senhor dos Exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o sustento de água. E naquele dia se levantará a sua voz dizendo, não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão, ou roupa alguma. Não me haveis de constituir governador sobre o povo. Aqui está dizendo, ele não quer ser governador, ele não quer que peçam socorro como se ele fosse um governador. Iam procurar ele como se fosse o Salvador. Porque ele diz, na minha casa não há roupa alguma, e nem pão. E ele não era médico para curar a desgraça e a dor que haveria sobre o povo. É igual aquele rei rasgou as vestes, falou, o que eu posso fazer por ti se Deus não te salva? O que eu vou fazer por ti? Vou tirar da onde? Da eira ou do lagar? Uma mulher pedindo socorro para um governador, para um rei. Aqui querem fazer dele como um rei, um governador. Pedindo o quê? Socorro. Pedindo o quê? Socorro. E aí o que ele responde? Da mesma maneira que o outro lá. Não sou médico. Nem tampouco há em minha casa pão ou roupa alguma. Não me haveis de constituir governador sobre o povo.
Não posso ajudar, não posso fazer nada. Assim como ele falou lá, vou te tirar da onde? Se Deus não te salva, Deus não te ajuda, eu vou fazer o quê? Um governador disse, e aqui queriam colocar esperança num governador, queria nomear alguém novo governador, queria constituir alguém governador, salvador. Quem vai te salvar não é um presidente, não interessa que se o outro que perdeu ou esse que ganhou, nenhum deles vai fazer nada por ti. Quem vai fazer uma coisa para ti é Deus. Aquela mulher pediu socorro para o rei de Israel. Aqui ele constituiu um governador para serem salvos. Mas ele falou, não tenho pão na minha casa, nem roupa alguma, não sou médico e não posso ser constituído como o salvador, o governador. Isaías 4:1 tem algo muito interessante também. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo. Aquela mulher lá pediu socorro para o quê? Para um governador, para um rei. Ali, em Isaías 3:1, eles queriam constituir um homem, alguém, como rei, como governador, um profeta. Aqui fala que as mulheres, 7 mulheres lançariam mão de um homem, pegariam ele. Pegariam ele. Nós comeremos o nosso pão, olha só, já não é fome. E nós vestiremos do que é nosso. Não há nudez, elas têm veste e têm pão. Ali o governador falou assim, olha, na minha casa não tem pão e nem veste alguma. Não posso ser governador. Não sou médico para curar a dor, a vergonha e o sofrimento. Aqui fala que as mulheres, 7 mulheres pegariam na mão de um homem. Na mão de um homem. Dizendo, nós comeremos de nosso pão e nós vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Elas queriam um marido. Não precisavam de pão. Não precisavam de roupa. Não havia nudez. Elas se vestiam. Elas queriam um homem. Um marido. Porque era vergonha as mulheres não ter um marido. Por isso que eu falei. Se o rico nesse país não tiver Deus, alguma coisa vai acontecer que ele vai ter vergonha. Alguma coisa vai acontecer que ele vai ter vergonha. Lá aquela mulher pediu socorro para o homem que estava andando diante dos muros lá, pelo rei. O rei saiu andar nos muros da cidade para contemplar e viu aquela situação. Vou te tirar da onde? Da eira do lagar. Se Deus não te salva, o que eu vou fazer por ti? E ele disse. E aqui fala, não me haveis de constituir governador sobre o povo. E aqui fala as mulheres. Tão somente queremos ser chamados pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. É isso aí, cara. É isso. Tem uma parte da Bíblia, agora que eu me lembrei agora, que fala que não sei quantos homens pegariam nas vestes de um homem, pedindo para ele que fosse o quê? O sacerdote deles. Vem e governa sobre nós. Venha ser sacerdote diante de nós. Não sei se é 4 ou 6 homens, 9 homens, não sei, não estou lembrado agora. Se tu souber aí, fala aí. É assim que resolve, é assim. Tem gente fazendo essas coisas por aí, gente. Tem gente fazendo essas coisas por aí.
Tem que se apegar é com Deus. Só Deus pode fazer as coisas por nós. É só Deus. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Quando lá Deus falou que tirar a alegria dos olhos do profeta Ezequiel, e ele falou, e logo depois morreu sua esposa, disse: refreia o gemido, não chora, não rabuçarás, nada, nem terás luto, nada disso, para servir de exemplo ao povo. Quer dizer, ele não poderia chorar, não poderia nada. E aqui diz, porque antes do meu pão veio o meu suspiro. E ele não podia comer nem pão de homem, nem se alimentar, nada. Quer dizer que ele não teria pão para servir de parábola para o povo de Israel, e nem poderia suspirar e nem chorar. Que aqui fala, e o meu gemido se derrama como água. O que Deus vai fazer nesse Brasil, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, é só Ele que pode curar a chaga que Ele mesmo vai dar. Não tem ninguém que vai fazer isso. Não tem religião, não tem nada, não tem nada, não tem simpatia, não tem benzedor, não tem religião, não tem nada. É só Deus, é só o Senhor e a sua santa palavra e o seu evangelho. Tem muita gente que coloca confiança no homem, pode passar vergonha, se frustrar e se decepcionar muito, 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 muito mesmo. Somente Deus pode salvar essa nação, somente Deus pode mudar a minha e a tua vida. Fique com Deus.